Boa noite, vamos iniciar a nossa live, se for possível, porque tem um furacão aqui, esse cachorrinho doido. Deixa ele aí, filha, se ele ficar quieto. Hoje nós vamos conversar sobre como colocar limites. Sobre como, vou colocar aqui. Boa noite, Carol. Gente do céu, meu cachorro tá aqui atacado da vida. Fixar. Boa noite, boa noite. Nós hoje vamos conversar sobre limites, como colocar limites nas relações. Por que que a gente não coloca limites nas relações e o quanto que a gente sofre por isso? Vou esperar só um pouquinho, ter uma nota 10. Carol, foi sugestão de vocês, assim, eu nem me lembro exatamente quem foi o seguidor. Boa noite, Moniquinha. Não me lembro exatamente quem foi, mas eu gostei, eu acho que é super relevante. Gente, vocês não têm noção, eu tô aqui fingindo plenitude, enquanto meu cachorro morde o sofá. Tobias, tá terrível esse bicho. Como colocar limites num cachorro? Olha ele aqui, fala oi pro pessoal enquanto a galera chega. Gente, ele é um atentado. Ele não parece um ursinho? Como brigar com essa carinha aqui, gente? Ele é um urso, mas ele é um urso levado, terrível. Sossego facho, bicho. Ele é uma criança, né? Como toda criança, não tem limites. Ainda tá aprendendo. Gente, boa noite a todos. Tá uma noite quente aqui no Rio. Gente, hoje eu atendi o dia inteirinho. E vim correndo aqui pra gente começar. Ele é muito grande, ele é. Ele é um ursinho danado. Ele é fofo. Lili, ele é fofo, mas ele é terrível. Desobediente. Boa noite, Jainão. Ele é terrível. E ele olha com aquela cara de coitadinho quando eu brigo com ele, sabe? Aquela carinha assim que você morre de dó. Só que ele fica mordendo as minhas almofadas. Para, Tobias. Então vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Não vamos perder mais tempo, sem mais delongas, em respeito a quem chegou no horário. Nós vamos iniciar o nosso tema. Quem for chegando, depois a live fica salva. Vou colocar lá no YouTube. Gente, tem vários inscritos já no YouTube. Apesar de eu não fazer vídeos específicos para o YouTube, gostaria muito de fazer, mas eu não tenho tempo de verdade. Mas eu salvo as minhas lives e coloco lá. E lá é muito melhor para assistir. São ótima companhia mesmo, Jainão. Eu peguei ele depois que meu outro cachorrinho faleceu. A casa ficou vazia. Eu jurei que eu não ia pegar mais cachorro, não ia querer ver mais cachorro. E 2 semanas depois... Gente, desculpa. Alergia. 2 semanas depois já estava eu com o Tobias em casa. Enfim. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Por que que a gente tem que falar sobre colocar limites, né? Parece que é uma coisa simples, mas é dificílimo, né? Primeiro, eu acho importante a gente entender o que é não respeitar limites. O que é esse funcionamento? Quando a gente fala, nossa, fulano não respeita os meus limites, o que é isso? Isso pode acontecer de diversas formas, né? Normalmente as pessoas que não se posicionam muito acabam ouvindo aquilo que não querem. Uma invasão de limite, que muitas vezes a gente nem se dá conta que é uma invasão, são pessoas que dão opiniões sem que a gente peça. Aquele amigo que tenta te demover de uma opinião, de uma coisa que você quer fazer, de uma viagem que você deseja fazer, de qualquer coisa, e o outro insiste em te convencer a fazer uma outra coisa. Isso já é invasivo, né? Então é importante que a gente perceba quando as pessoas não respeitam os nossos limites e quando nós também não respeitamos o limite do outro, né? Dar opinião sem ser solicitado eu acho extremamente invasivo, por exemplo. Então, adolescentes, por exemplo, que não conseguem impor os seus limites, que não reagem a situações, são, por exemplo, adolescentes que podem ser vítimas de bullying. Pessoas que não reagem, que sofrem algum tipo de zoação e ficam fragilizadas, são pessoas que ficam mais vulneráveis e acabam não se posicionando. Até em ambiente de trabalho isso pode acontecer, alguma brincadeirinha boba, sem graça, e que você, sem saber muito como impor um respeito, como mostrar para o outro até onde ele pode ir com você. Muitas vezes a gente não faz isso e sofre internamente.
Carol, não saber dizer não é uma maneira de não colocar limites. Com certeza, Carol. E isso é uma das principais coisas, né? Uma dificuldade em dizer não, porque muitas vezes a gente alimenta a ideia, a crença totalmente limitante, né? De que se eu disser não, aquela pessoa não vai gostar de mim. Eu não consigo colocar limites. E quando eu percebo que a pessoa invadiu o meu limite, quando eu faço alguma coisa pelo outro e aquilo me faz mal, né? Pessoas que começam a abusar, né? Tem pessoas que abusam às vezes até financeiramente, né? De repente uma amiga que toda vez que você sai, você paga a conta, ela não se coça, aí aquilo te incomoda, mas você não consegue falar, porque se eu falar ela pode ficar chateada, né? Se eu disser que aquilo é um incômodo, pode ser que ela não reaja bem. Então a gente tem muito medo. Boa noite, Lucas. A gente acaba tendo muito medo de se posicionar com o outro e normalmente as pessoas abusam, né? Se a gente não coloca limites, tem pessoas que são naturalmente folgadas, né? Tem pessoas que têm bom senso, outras não. E quando essas não têm bom senso, se colam na pessoa que tem uma dificuldade de se posicionar, aí acaba sendo uma relação muito, muito tóxica, né? Principalmente para aquela pessoa que não consegue dizer não, né? Ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo do outro achar que ela é uma pessoa que é assim, que é assado. Duda, cresci com essa dificuldade, mas vi que o preço é muito caro porque eu não me respeitava. Exatamente, Duda. E eu sempre falo isso, a gente pode e deve ajudar alguém, isso aí não é problema nenhum. E cada pessoa, não existe um limite pré-estabelecido. Até onde pode ir? Depende. O que pra mim é extremamente invasivo, pra outra pessoa pode ser ok. E aí a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade e empatia pra perceber, né? Por exemplo, como eu falei, a questão da opinião, eu considero extremamente invasivo pessoas que dão opinião sem serem demandadas pra isso. Principalmente quando é uma opinião incisiva, né? Uma opinião que desqualifica o que você está dizendo, né? Às vezes você diz uma coisa, a pessoa já entra. E eu brinco que as pessoas difíceis são as pessoas que mais se dão bem na vida. Porque a pessoa difícil normalmente é aquela pessoa que fala o que pensa, que não tem filtro, aquela pessoa que não tem cuidado com o outro. E aí, se você é a pessoa boazinha, que não sabe pôr limite, essa outra vem e caceta. E a pessoa difícil, tudo que vier dela, a gente pisa em ovos com a pessoa. Não, eu não posso fazer nada que vá deixar aquela pessoa irritada, né? Porque a pessoa, fulano é difícil, a gente poupa as pessoas difíceis e a gente abusa das pessoas que são mais boazinhas. Isso acontece inclusive no ambiente familiar, se a gente não tomar cuidado. Com coisas bobas, por exemplo, você tem 2 filhos, um é mais tranquilo, é uma criança mais boazinha, é uma criança que reage melhor às coisas, então você acaba abusando mais dela do que do outro irmão que é mais temperamental, por exemplo. Aí aquela criança que é mais boazinha, você, ai filho, pega ali pra mamãe, não sei o quê. Pro outro você nem pede, porque não adianta, o outro não é uma pessoa mais que colabora. Então a gente acaba criando um ambiente onde a gente acaba rotulando até, né? Quantas vezes a pessoa cresce com aquela imagem da pessoa boazinha e aí ela fica num desconforto completo, porque ela é extremamente demandada na família e ela não consegue dizer não, ela não consegue se posicionar, ela acha que ela sempre tem que agradar e que para ela ser uma pessoa querida, ela tem que ser uma pessoa que sempre colabora com o outro. É uma pessoa que não discorda. E isso tem muita relação com a autoestima, né? Quando a gente tem uma autoestima frágil, quando a gente não tem uma boa autoestima, muitas vezes a gente tem dificuldade de se posicionar, né? A gente não quer se expor, a gente não quer entrar em confronto com o outro, né? E aí a gente, para se proteger, acaba, deixa pra lá, deixa que eu faço, não custa nada, não me custa nada. Mas aquele que não me custa, que somado vai virar um problema. Então a gente, qual é a medida, né? Como que eu vou saber se essa relação tá abusiva pra mim, né? Quando aquilo começa a me gerar um desconforto, né? Oi, Vanusa. Eu preciso identificar, e isso é a partir do autoconhecimento. A gente muitas vezes não percebe que está entrando numa relação abusiva ou numa relação que é tóxica pra gente, né? A gente não percebe, né? Começa a ser muito demandado e fica, não, é porque fulano gosta de mim. Boa noite, Irlã.
A gente acha que é porque a gente é uma pessoa querida, que o outro sempre solicita, até a gente identificar que aquela pessoa só vem até você porque você é uma pessoa mais fácil, né? Que você é uma pessoa que não impõe tantos limites. A gente, quando se dá conta disso, é muito frustrante, né? Quando você percebe que você não tá em primeiro plano para você e nem para ninguém, né? Porque como você não reclama, você é a pessoa legal, você é a pessoa boazinha, é aquela que está sempre disponível para o outro, né? Que são pessoas, como eu falei, que evitam entrar em confronto, elas podem ser muito demandadas, que está sempre disponível. Exatamente, Carol. E não tem como, gente. A gente não pode estar sempre disponível. Por quê? Porque eu tenho que entender que tem algumas coisas que eu tenho que fazer por mim, né? E se eu estou sempre disponível para o outro, quem é que vai ser a pessoa prejudicada, né? Quem é que vai ser deixado de lado? Eu mesmo. Então isso é que a gente precisa estar atento, porque isso adoece a gente. E quando vê, a gente tá, sei lá, tá ansioso, tá sobrecarregado, tá exausto, tá se sentindo pouco valorizado. A gente não é reconhecido muitas vezes, porque a pessoa que é muito boazinha, que tá sempre ali disponível, fazendo, a outra pessoa já acha quase que uma obrigação. E aí vem uma outra questão importante. Quando você começa a estabelecer esses limites, e aí de que forma a gente faz isso? Gente, não tem outro caminho. Se aquilo me causa um desconforto, é falar não, né? Assim, não faça isso, não tô gostando, né? Alguém faz uma piada que você acha sem graça, você não ri, tipo, que piada boba, né? Assim, se alguém faz alguma brincadeira com você que te incomoda, você simplesmente demonstra isso de uma maneira clara. E aí a gente tem, normalmente as pessoas que não conseguem ser assertivas, que é falar aquilo que ela pensa, né? Ela fala sim querendo falar não. Normalmente são pessoas que acham que, se eu disser não, né, se eu não concordar, ou se eu não fizer o que ele quer, ou se eu não colocar esse limite, eu vou ser grosseira. E não é. Né? A gente pode colocar limites sem ser grosseira. E essa linha tênue que a gente tem que conseguir traçar. Você não precisa ser grossa, você pode ser firme sem ser grossa, né? E como eu sempre falo, eu acho que tudo pode ser dito. A forma como a gente diz é que vai determinar qual vai ser a reação do outro, né? Assim, e, gente, se em última situação, eu falei, mas ele ficou chateado, fazer o quê? A gente, às vezes, chateia o outro quando a gente diz não. Gente, não é confortável dizer não, né? Não é legal. Tipo, é gostoso, vou lá e... Não, né? Não é uma coisa que a gente fique feliz de fazer. Não é legal, né? Gera um desconforto, mas... a gente gera um desconfortozinho ali e tá tudo bem. Se o outro fica chateado e não entende... é triste, é lamentável, mas talvez aquela pessoa realmente não seja alguém para estar do teu lado. Talvez aquela pessoa não seja tão amiga quanto você imagina, né? Talvez aquela pessoa realmente tenha que aprender a lidar com isso. E isso é muito comum, um paciente que entra em terapia, que é um paciente muito permissivo, né? Que vem sofrendo com essa falta de limite nas relações, que vem sendo... vítima muitas vezes até de relações abusivas. Quando ela começa a se reposicionar e colocar limite, as pessoas não gostam, né? A tendência é que as pessoas reajam de maneira negativa. Nossa, você tá diferente. Nossa, essa terapia não tá te fazendo bem. Você era melhor antes, né? Nossa, você tá muito rancorosa, sei lá. Podem vir críticas de todas as formas, porque é desconfortável quando o outro te diz não, se ele a vida inteira te disse sim. Né? Então, e aí o autoconhecimento é fundamental. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber que aquele não que eu tô dizendo é para me preservar de alguma forma, eu realmente não posso fazer aquilo que está sendo solicitado para mim, eu vou dizer não, vou ser uma pessoa assertiva. Boa noite, Ivonete. E assertividade, muita gente fala em assertividade. Assertividade é quando a gente consegue falar aquilo que a gente pensa. Mas isso é simples. Não. Quantas vezes você fica sem jeito, né? Assim, como é que eu vou dizer? Somos taxados de egoístas. Pois é, Carol, pois é. E aí a gente tem que, assim, sinto muito. Se a gente tem clareza
de que a gente não está tendo um ato egoísta, e sim, infelizmente eu não posso te ajudar, porque eu tenho outras prioridades, porque eu tenho outras coisas para fazer, a gente vai lidar com isso, tudo bem. Se você acha que eu sou egoísta, eu sinto muito. E aí o autoconhecimento é fundamental por isso. Duda, exatamente, estou sendo a chata agora. Eu fui julgada pela família do ex ao dar os meus limites. Exatamente, Duda. É isso que acontece, a gente é chata. Nossa, você mudou, você não era assim. Não, não era. Né? Porque antes, para não chatear o outro, a gente se chateava. Né? A gente, quando... Boa noite, Aline. Carol, acho muito difícil impor limites dentro da família, mãe, pai, irmãos. Poucas vezes que disse não e fui crucificada. Pois é, Carol, é difícil sim, mas é necessário. É necessário. E às vezes não tem jeito. Na vida profissional essa questão é muito complicada e necessária. Com certeza, Aline. Com certeza. E falar não, gente, a gente tem que naturalizar. Tem algumas culturas, né? Sei lá, na Europa, por exemplo, as pessoas não têm tanto melindre em falar não. Elas são muito objetivas e diretas. Aqui, a gente fica sempre, né? Tipo, a pessoa chega e pergunta: ah, vamos sair pra almoçar? Se você estiver na Europa, a pessoa não. Aí você fica, tipo, até sem jeito, assim. Aqui a gente não faz isso. A gente já fala um não seguido de uma série de justificativas. Ai, amiga, eu gostaria muito, mas hoje, infelizmente, a gente tem uma dificuldade em lidar com pessoas diretas. A gente entende que pessoa direta é pessoa grosseira. E não é. São coisas diferentes. A pessoa tá sendo honesta. Vamos almoçar? Não. Obrigada. Não quero almoçar hoje com você, né? Não precisa justificar o não, né? A gente, quando fala não, ele ainda vem cheio de justificativas. E quando a gente começa a justificar muito, a gente dá margem pro outro querer te convencer, do tipo, ai, amiga, eu tô tão cansada. Ah, vamos lá, só um pouco. Ah, para com isso. E aí você vai ficando cada vez mais numa saia justa. Quando você fala, não, obrigada, acabou. Acabou. Experimentem um não. Não, obrigada. Fim. Né? Às vezes a gente tem dificuldade porque a gente se justifica demais, a gente tem culpa por falar não, né? A gente acha que vai desagradar, não tem isso. É muito pior quando a gente mente, quando a gente se esconde para não falar o que a gente pensa. Carol, acho... do limite com a família, sim. E aí, com relação à mãe, pai, é muito difícil, né? Os limites familiares são difíceis. Hoje em dia, o que é muito difícil? Impor limite com filhos. Do que tem de criança atentada, mal educada. Tem criança que é mal educada. Literalmente mal educada. Ela não recebeu a educação que ela precisava. A criança não tem limite espontaneamente. A criança não sabe a hora de parar. Ela vai passar todos os limites, até ela chorar de exaustão. E a gente, se não impor o limite, a criança não tem limite sozinha. Ela não se autorregula. A gente tem que regular por ela. Né? E muitos pais acham que se eu disser não pro meu filho, o meu filho, coitadinho, né, ele vai sofrer, ele não vai me amar. Porque a criança, quando tá com raiva, você é muito chata, sou chata assim e vai ser do meu jeito. Fim. Né? Mas não. Até na educação com filhos, hoje, tem uma dificuldade enorme de colocar limites. Né? A gente acha que o limite, ele vai cercear a criança, ele vai fazer a criança sofrer. E, gente, não é sofrimento ter limite. A gente precisa de limite na vida, né? A gente precisa desses limites, porque senão, até nas relações, quando o limite é claro, quando eu consigo mostrar pro outro até onde, olha, não grita comigo, porque isso eu não aceito. Você está sendo clara no seu posicionamento. A outra pessoa que está com você, da próxima vez, vai ter que regular melhor isso. Né? E a gente precisa dessa clareza na comunicação. Isso facilita as relações, ela não dificulta. Quando eu tenho clareza de até onde eu posso ir, quando é uma pessoa que ela... Tanto que eu falo, né? A pessoa mais doidinha, a pessoa mais temperamental, ela é respeitada. Fulano é difícil, eu piso em ovos com ela. Não, eu vou poupar ela aqui, vou poupar ela dali, porque ela é muito estourada, né? Claro que a gente não deveria fazer isso só numa condição onde a pessoa é difícil. E a gente pode ser uma pessoa que não é difícil se a gente for muito clara na forma como a gente funciona. Deixa eu passar, já não. Uma das características do autoconhecimento é ter clareza na opinião própria, independente do que os outros pensam. Exatamente, já não. Quando a gente tem essa tranquilidade, né? Tipo, fulano vai achar que eu sou egoísta. Bom, isso já é um problema do fulano.
né? Nem pai, até pai e mãe criticam a gente, quem é fulano, sabe? Eu não posso me preocupar o tempo todo em ser agradável, né? Entendendo que ser agradável é ser aquela pessoa que não diz não, que concorda com tudo, que não se posiciona. Gente, a gente tem que se posicionar, né? E a pessoa mas nem todo mundo vai gostar. Não, a vida é assim, né? Bem-vindos ao mundo adulto, nem todo mundo vai gostar. E aí, quem não vai gostar é uma seleção natural que a gente já faz. Pior é a gente conviver com pessoas que nem a gente gosta, mas que a gente né, fica ali cheio de melindre, não se posiciona muito para não causar um desconforto. E aí, para não causar desconforto para o outro, eu fico numa situação desconfortável. Isso que não é justo, né? Que eu acho que a gente tenta poupar o outro, mas a gente não se poupa. O sim ou não tem que ter o mesmo peso. Exatamente, Letícia. Oi, voltei para melhor live na área. Ah, que saudade, Bruno. Eu tava sumidão mesmo. Deixa eu só passar aqui rápido. Só consigo falar não quando estou na TPM. Aí toma cuidado, porque aí ela vem cheia de emoção, aí é um não que vem rascante, né? A gente tem que ter cuidado. Bruno, dependentes emocionais têm dificuldade em pôr limite nas relações. Com certeza, Bruno. Porque vem o medo do abandono, o medo da rejeição, e aí você é aquela pessoa que está sempre ali disponível para o outro, né? Como colocar limite no ser humano que só deseja o mal ao próximo? Mas, Lia, se o ser humano só deseja mal ao próximo, se afasta, né? Que você é maravilhosa. Obrigada, Karime. Se um ser humano só te faz mal, por que você tem que ficar próxima dele? O limite ele é muito claro. Não quero. Não. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um paciente que teve um problema no trabalho. Uma questão com um colega de trabalho. E ele é super assertivo. E aí ele chegou e foi na cara do cara, porque foi uma fofoca, aquelas coisas de trabalho, né? Que chegou, né? O galo cantou em algum lugar e alguém te contou, né? Ele foi lá na cara do cara e falou: olha só, você tem que ser homem, você tem qualquer problema, você não gosta de mim, eu sei disso. Você não precisa ser meu amigo. A gente vai se relacionar e falar sobre questões de trabalho. Não precisa ser meu amigo nem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu também não quero saber de você sair por aí me queimando. Né? Então, assim, ele foi muito... Aí o cara todo, não, veja bem, não foi a minha intenção, eu acho que você entendeu mal. Ele falou, não me importa. Daqui pra frente tá muito claro pra gente. Nós não somos amigos, mas somos profissionais e nós convivemos. Então vamos lidar com os assuntos de trabalho. Fim. Né? Então, assim, nesse caso, era uma pessoa do mal, né, que estava gerando um transtorno no ambiente. Ele foi muito assertivo. Ele foi lá na cara dele e falou: eu sei o que você está fazendo. Né? Assim, eu não aceito que você faça isso. Isso já é botar um limite claro. Né? Assim, quando a pessoa faz, principalmente aquele passivo-agressivo, né, que faz aquele elogio que te corta, do tipo, nossa, teu cabelo ficou tão bonito, te emagreceu, nem parece que você tá acima do peso. Aí você não sabe se fica feliz ou triste, tipo, ela tá me elogiando ou ela tá me criticando, né? Então, às vezes quando a gente é muito clara com o outro e mostra que percebeu a intenção do que ela falou, por exemplo, a gente já estabelece um limite também, né? Do tipo, nossa, que bom, né? Me chamou de gorda com toda a meiguice do mundo, adorei. Que aí você mostra que percebeu e aí a pessoa também já recolhe um pouco. Aline, temos que dar de presente para essas pessoas um cinto. Sinto muito, exatamente. Oi, Francinete. Oi, Dora. Porque às vezes quando colocamos limites é confundido por manipulação. São situações bem diferentes, Dora. E você tem que ver se de fato é só limite ou se tem manipulação. Aí eu acho que aí vem a autoanálise. E aí vem assim, muitas vezes a gente às vezes tem atitudes e não percebe que pode... Primeiro, que pode ser que a outra pessoa esteja tentando te manipular quando te acusa de manipuladora, né? Do tipo, nossa, você... sei lá, eu acho que você tinha que trazer um exemplo mais concreto, porque eu acho que são dois assuntos completamente diferentes. Uma coisa é a pessoa manipular, outra coisa é botar limites, né? A pessoa que manipula, normalmente, ela extrapola todos os limites do outro. Eu acho que é o oposto, assim. A pessoa que é manipuladora... É isso, né? Ela te coloca num lugar ali, ela te faz se sentir mal, ela não respeita teus limites, ela quer
te desestabilizar muitas vezes, faz acusações, emite opiniões, né? A pessoa que é mais manipuladora, ela vai te enredando numa situação que não tem nada a ver com a questão do limite. Se você puder trazer um exemplo mais assim, de alguma situação mais objetiva para eu poder entender melhor o que você está trazendo, talvez eu possa te ajudar mais. Porque, de forma geral, a pessoa que coloca limite não é manipuladora. São coisas diferentes. A gente colocar limite, assim, é até onde... E o limite, ele tem que ser as duas vias, né? Eu vou ensinar para o outro como eu quero ser tratada. Isso é muito importante. Eu mostro para o outro como eu quero ser tratada. Se eu sou uma pessoa que me sujeito, que aceito qualquer coisa, que alguém faz uma piadinha comigo que eu não gosto e eu... assim, eu vou deixando, eu tô mostrando que pode fazer. Eu tô aceitando aquela condição. Quando eu mostro pro outro até onde ele pode ir comigo. Até porque, gente, de verdade, tem pessoas que não têm limite. Que elas não têm, assim, são pessoas inadequadas. São pessoas inadequadas, que não têm noção, que abusam da boa vontade. E aí a gente tem que mostrar pra ela que ela é que tá sendo abusiva, né? Acho que você acertou o ponto que coloquei. Que bom, Dora. Eu acho que muitas vezes a pessoa que é entrona, né? Tem gente que é folgada, de verdade, né? Tem gente que é folgada, que não tem noção, sabe? Que não tem noção. Que abusa da boa vontade. E aí você tem que mostrar, né? Que não, comigo não. Até onde dá pra ir, né? E às vezes a gente, com familiar, né? Que a Carol tinha colocado, com mãe, com pai. Gente, às vezes a gente tem que colocar um limite de uma maneira mais firme mesmo. Por exemplo, tem gente que é entrona. Isso é uma coisa comum. Vamos supor, o filho sai de casa, né? Ele morava com os pais, aí ele sai de casa e vai morar sozinho ou vai morar com parceiro, parceira. Aí a mãe entra na casa do filho como se fosse extensão da casa dela. Chega sem avisar, abre a geladeira sem pedir, mexe no armário que não foi convidada para mexer. E aí a gente tem que botar limite, né? Na minha casa não. Mãe, aqui é minha casa. Você quer alguma coisa da geladeira, você me pede que eu te peça. Ou pede, pelo menos. Gente, eu tô com meu marido há 23 anos. Eu entro na casa da minha sogra, até hoje eu não abro geladeira. Eu só faço as coisas que, se eu tiver que abrir, eu falo, dona Tessa, posso ir lá pegar na geladeira um não sei o quê? Eu tô na casa dela. Ela é minha sogra, mas a casa é dela. E ela na minha casa também não vem sem avisar. Ela liga, olha, eu vou dar uma passadinha aí, vocês vão estar em casa? Gente, isso é respeitar limite. Se a pessoa, às vezes é a nossa mãe que é invasiva, que entra achando que está em casa. Não pode. E essa educação vem de casa. Por quê? Porque minhas filhas, por exemplo, quando elas vão na casa de qualquer pessoa, elas não abrem geladeira sem perguntar, sem pedir, né? Elas não são abusadas de falar, ai, tô com uma fome, o que tem para comer hoje? Elas não fazem isso. Porque elas veem o exemplo dentro de casa. Que isso não é para ser feito. A gente tem que dar esse limite. Né? Já aconteceu, né, delas menores, até de vir amiga aqui em casa e sair mexendo, elas não, né? Eu vejo que elas colocam os limites muito claramente, porque para elas o limite é claro, mas nem para todo mundo é. Aqui em casa, limites bobos. Gente, eu tive uma diarista, para vocês terem uma ideia de um limite bobo, né? A diarista, eu tinha comprado um pote de doce de leite de Viçosa, que é o melhor doce de leite do Brasil. Quem já comeu sabe do que eu estou falando. O doce de leite de Viçosa é praticamente uma iguaria, que não é para ser desfrutada de qualquer maneira. É uma lata fechada. A lata hoje custa, sei lá, R$45. Tava lá a lata fechada na minha despensa. Quando eu cheguei do trabalho, a lata tinha sido aberta. Foi a diarista que abriu. Gente, eu achei aquilo de uma falta de limites. Como que você entra na casa que você trabalha e abre alguma coisa que não é sua? Não me interessa, podia ser, não é para abrir. Isso é uma falta de limite. E era uma pessoa completamente sem limites. E eu falei com ela, eu falei, fulana, você abriu o doce de leite? Ah, eu abri porque eu comi de sobremesa. Eu falei, da próxima vez você faz um favor, você me avisa. Porque esse doce de leite eu ia levar pra serra para comer no fim de semana. E aí ela ficou sem graça. Eu coloquei um limite, eu não acusei, eu mostrei pra ela que aquele comportamento é inadequado. Ela não tá na casa dela.
né? Gente, isso parece óbvio, mas a gente tem que falar, né? E não é... Aí ela fala, ai, desconta do meu salário. Eu falei, a questão não é essa. Né? A questão não é essa, não é um doce de leite que eu encontro em qualquer lugar, né? É um doce de leite que custa caro, e mesmo que custasse barato, você não mexe em algo que não é seu. E, gente, isso vale, isso é uma falta de limite, que é uma coisa boba, mas que, assim, é abuso, é pessoa espaçosa. Não pode, não pode. Aí a gente tem que mostrar até onde vai. Se você, de repente, tem dificuldade em estabelecer limite, você vê a pessoa mexer em alguma coisa que não é dela, fica chateada e não fala. Ai, coitada, ela ficou com vontade. Gente, não interessa que ela ficou com vontade, ela não tá na casa dela. Se eu tô na casa de uma amiga e tenho vontade de comer o chocolate dela, eu não vou comer. Eu posso pedir. Eu posso pedir. Fulana, ai, eu vi um chocolate, eu amo. Posso comer um? Se for uma pessoa que eu tenho intimidade, eu posso fazer isso. Agora, jamais pegaria sem falar. As minhas filhas não abrem coisas aqui em casa sem falar. Né? Do tipo, tem uma barra de chocolate. Mãe, eu posso abrir esse chocolate? Por quê? Porque tem limites. Durante a semana não é pra comer chocolate, enfim. Tô tentando mostrar pra vocês como às vezes são pequenas atitudes, né? E tem as grandes, do bullying, da pessoa que não consegue se defender, que é muito desprotegida, fica muito vulnerável, que é o extremo. Mas desde uma coisa pequena, de um incômodo pequeno que você ficou com uma situação, caramba, a mulher abriu a Coca-Cola, eu não queria que abrisse. Ai, como é que eu vou falar pra ela? Com a boca. Não é pra tomar a Coca-Cola sem falar comigo. Eu posso estar guardando pra alguma ocasião. Enfim, gente. Aline, estabelecer limites é colocar o que você aceita ou não. Já manipular é tentar impor ao outro as suas vontades, induzindo que ela faça o que você quer. É uma diferença. Perfeito, Aline, é isso. É isso. Quando você tenta manipular, você quer impor, né? Exato. Moniquinha, concordo. Sempre fui muito sincera. Fui uma sincera, mas ao mesmo tempo emotiva. Mas nunca deixei de falar o que penso, mas por ser sincera, sofro. Mas estou aprendendo muito em impor limites, pois eu era muito tonta. Pois é, Moniquinha, eu acho que a gente colocar limite, e isso é uma coisa assim que a gente tem que encarar com mais naturalidade, né? A gente falar o que a gente pensa, né? Assim, até onde dá pra... Você me chateou com isso, né? Você poder falar pra alguém, eu fico chateada dessa forma que você tá falando. Eu não gostei. É, assim, aí a pessoa vai falar, nossa, mas você é muito sensível. Eu posso até ser. Eu sou sensível. E é importante que você saiba que eu sou sensível e que isso me incomoda. Eu acho que isso, na verdade, é um facilitador nas relações, né? Se a gente puder ser clara naquilo que a gente pensa, né? Se a gente puder trazer o que a forma, né? A gente tem que mostrar para o outro a forma como a gente quer ser tratado. E se a gente não coloca isso, né? Tem pessoas que já percebem, né? Naturalmente, né? Que o outro, até onde dá pra ir, né? A gente vai sentindo. Tem pessoas que são mais sensíveis, mais observadoras, e aí já chegam com mais cuidado. Agora tem gente que não tem noção. E aí a gente precisa. E aí eu já falo, gente, pra quem tem filhos ainda em idade de educação, a gente ensina esses limites, né? A gente ensina esse comportamento em casa. Infelizmente as pessoas confundem muito estabelecer seus limites com parecer egoísta. Exato, né? A gente fica com essa sensação e até com essa culpa, né? Se eu não fizer isso por ela, ela vai achar que eu sou assim ou que eu sou assado. E não é, né? A gente... E tem isso, né? Estabelecer limite, a gente tá falando só o dizer não, mas a gente também... olha, hoje, agora não dá pra eu te atender, eu posso ver isso depois. Isso é urgente? Eu posso fazer isso amanhã, né? Enfim, a gente tem que aprender também quando é um não que não tem negociação, quando é um não agora, pode ser daqui a pouco, né? Quando é uma coisa que a gente pode ir... Gente, isso também é inteligência emocional, né? Tem tudo a ver, né? A forma como a gente lida com as nossas emoções, a forma como o outro vai receber, depende também da forma como a gente fala. Se a gente colocar limites não é ser grosseiro. É como eu falei com a diarista. Ela abriu um doce de leite e eu não gostei. Porque, de fato, eu ia levar para o fim de semana, não era para abrir aqui num dia qualquer. Era um doce de leite especial, era uma iguaria que eu tinha comprado. Então, assim, eu falei com ela, falei, foi você? Primeiro eu perguntei, foi você que abriu? Ela falou, ai, foi.
é porque eu não sei o que eu comi depois do almoço. E eu falei, olha, de uma próxima vez você, por favor, fala comigo antes, porque esse doce eu tava guardando para levar pro fim de semana. Ela, ai, desconta do meu salário. Eu falei, não vou descontar porque não se trata disso, eu só tô te orientando, né? Então, assim, eu acho que essa que é a questão. Carol, ou seja, não saber impor limites é característica de baixa autoestima, dependência emocional e também é uma questão cultural no Brasil. Exato, Carol. Exato, passa por essas questões. Não, é assim, todo mundo que tem dependência emocional não sabe colocar limites, né? Até porque a pessoa com dependência emocional, ela invade o outro também, né? Porque, vamos supor, se eu tenho uma relação com meu marido de dependência emocional, eu vou querer controlar ele. Eu invado o espaço dele. Por que eu vou querer controlar? Porque eu tenho medo de perder. Se ele é a razão da minha felicidade, se eu não vivo sem ele, eu tenho medo de perder. Aí eu vou ficar, onde você estava? Com quem que você falou? Que horas você volta? O que você está fazendo? Isso é extremamente invasivo. Isso é extremamente invasivo, né? E se a pessoa não souber impor limites, entra numa relação completamente tóxica. Então a pessoa que tem dependência emocional, ela é invasiva e ela ainda não consegue colocar esse limite na relação dela com o outro, dos dois lados da moeda, né? A pessoa com dependência emocional, ela não estabelece, ela não respeita o limite do outro e ela não conhece o próprio limite. Então ela fica ali invadindo completamente. E tem isso, né, gente? Quando a gente também não consegue dizer não, eu tô refletindo sobre isso agora, né? Muitas vezes, né, tem pessoas que são invasivas pra caramba também, né? E elas nem percebem. Na dependência emocional, por exemplo, é extremamente invasivo. Porque a gente quer controlar o outro, tem medo de perder, tem medo, né? Aquele medo do abandono e tal. Aí você fica ali em cima o tempo todo. E eu acho isso totalmente desrespeitoso com o outro, né? Você não respeita, né? Quando você não acredita no que ele fala, né? Isso é desrespeitoso, total, né? E sim, tem uma questão cultural, sim, Carol, principalmente nessa coisa do melindre que a gente tem, né? Do não, ai, ele pode ficar chateado, aí a gente é cheia de dedo, e aí quanto mais a gente justifica, mais a situação vai ficando uma saia justa, né? Às vezes é melhor, não, obrigada. E fim, né? Mas quando a gente começa a justificar demais, aí a situação vai ficando cada vez mais desconfortável, né, para todo mundo. Então, e sim, tem a ver com autoestima, sim, isso tem. Tem muita relação com a autoestima, né? A gente, quando tem uma boa autoestima, a gente não se preocupa tanto do o que vão pensar sobre mim. Né? Isso é importante, né? A gente... quando eu sei quem eu sou, quais são as minhas características, fulano vai achar que eu sou egoísta, mas eu não sou egoísta, então isso não vai me afetar. Ou se eu sou egoísta, sou mesmo, é bom que ele saiba. Então, assim, de alguma forma, quando a gente tem uma autoestima adequada, a gente fica menos suscetível a se importar demais com aquilo que não tem importância. Porque tem coisas que não tem tanta importância e a gente fica, né? Tem pessoas que têm dificuldades, isso gera muita dificuldade de relacionamento, né? Quando a pessoa não põe limites, as relações se tornam pesadas, porque fica tudo muito embaralhado, muito misturado e você fica muito cansada porque você se permite invadir demais e às vezes você também é invasiva, porque eu acho que quando o limite não é claro, ele não é claro em várias facetas, ele não é claro, né? A gente precisa estabelecer esse limite de uma maneira muito clara nas relações, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Com filhos, né? Eu acho que quanto mais intimidade, dizer um amigo meu, intimidade é uma merda. Quanto mais intimidade, mais a pessoa pode tomar espaço. E a gente não pode... Beijo, Moniquinha. A gente não pode confundir intimidade com invasão. Isso também é uma delicadeza aí que a gente tem que ter, né? De entender, né? De respeitar. Às vezes até com melhor amiga, né? Assim, tua amiga tomou uma decisão que você não concorda, aí você vai ficar falando. Gente, a decisão é dela. Se ela tomou e a decisão tá tomada, cabe a gente respeitar e não ficar questionando e não aceitando e querendo que ela mude, que ela faça o que eu acho que é melhor para ela, né? Então, isso também a gente tem que respeitar. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Ótima, Aline. Ótima.
né? Mas tem isso, né? A intimidade, ela pode ser confundida, Então, é isso como eu falei, né? A gente pode ter intimidade na casa de alguém, mas isso também não vai te deixar tão à vontade a ponto de você sair abrindo geladeira sem falar, botar o pé em cima do sofá, né? Porque você não tá na tua casa, né? Se você faz na sua casa, ok. Mas na casa do outro, não. Né? E eu falo de casa porque eu acho que é um espaço onde isso pode acontecer com facilidade, né? Da gente se sentir invadido com alguma coisa e não conseguir falar. Né? Porque, ai, eu vou falar isso, vai. Vai, se é uma coisa, sei lá, meu marido fala, sem dó nem piedade, tipo, sei lá, tem amigo da minha filha que tá com o pé no sofá, ó o pé no sofá, baixa aí o pé. Gente, é isso, né, a gente tem que, é melhor do que a pessoa, você finge que não vê, ai, vou fingir que não vê, porque eu não quero causar esse constrangimento pra ele, mas depois você fica chateada que teu sofá foi manchado, né, então assim, a gente tem que encontrar uma forma da gente se fazer respeitar e respeitar o outro também, né? Eu acho que isso aí é bem importante. Que horas são, gente? Eu tô sem relógio. 8h40, ainda dá pra falar um pouquinho. Vocês têm aí alguma questão, alguma dúvida com relação a... E aí, então, voltando, né? Como que a gente pode estabelecer... como é que eu faço isso? Gente, fazendo, né? Tentem, experimentem com coisas pequenas, né? Com pequenas coisas do tipo, alguém te pede uma coisa emprestada e você não quer emprestar. Ai, amiga, não. Não vou te emprestar, não, porque eu tenho muito apego com isso aqui. Se é uma coisa que você não quer emprestar, você não é obrigada a emprestar. Ah, mas ela vai ficar chateada. Ué, gente... Mas alguém vai ficar chateado. Se você emprestar, é você quem vai ficar. Então a gente tem que pensar, às vezes, são pequenas coisas. E aí, sabe o que acontece quando a gente não fala o que a gente sente? Por exemplo, eu adorei, eu não sei o que seu, me empresta. E pra você, que é uma pessoa mais apegada, fala, eu não queria emprestar, eu não gosto de emprestar. Tem gente que tem com livro, né? Eu não quero emprestar livro. Gente, livro não se empresta. E aí você fica meio assim, aí você, tá bom, vou emprestar. Mas aí aquilo já te dá um rancinho da pessoa. Porque você fez uma coisa que você não queria fazer. E aí aquilo já cria sabe, aquele rancinho que você fica porque você fez alguma coisa que você não queria. Se você não faz, talvez esse rancinho não aconteça. E quanto às pessoas que são muito radicais, que não aceitam uma opinião, um posicionamento, nada. Carol, sabe o que acontece? A gente não muda o outro. Se a pessoa não aceita a opinião, não dê. Eu penso assim. Não dê. Porque é isso, gente. A gente não muda o outro. Essa é uma triste realidade. E que a gente precisa enfrentar. Eu não tenho poder de mudar o outro. Se a pessoa tem uma posição, ela é radical, ela não ouve, ela não fala. Eu já desisti muito de muitas pessoas por isso, né? Tem pessoas, sei lá, tem uma amiga que é ótima e tal, mas gente, ela não ouve, ela é surda para determinados assuntos. Eu não falo, eu vou falar com surdo. Aí eu não falo. Isso cria uma distanciazinha? Cria. Mas eu preciso estar muito próxima de alguém que não ouve? Não. Entende? Tem gente que é assim. E não adianta falar. E tem muitas coisas, né, que, por exemplo, eu percebo de algumas atitudes, sei lá, até da minha irmã, né, sei lá, em relação à educação dos filhos, que eu não concordava com uma série de coisas que ela falava, mas ela não pedia minha opinião, então eu não dava. Eu só dava minha opinião quando ela, o que você acha disso, disso, disso? E aí eu falo, bom, você quer saber o que eu acho? É isso, é aquilo. Agora, se ela não me pergunta e ela acha que ela tá fazendo certo, ainda que eu não concorde, é o jeito dela educar e o filho é dela. Então, né, algumas coisas que eu não concordo da educação moderna, cama compartilhada, eu não concordo. Eu acho o fim da picada, eu acho que isso acaba com a intimidade do casal, eu acho que a criança tem que aprender a ser independente, tem que ter autonomia, eu acho que ela tem que ter a cama dela, o quarto dela, o espaço dela. Isso é o que eu acho. O que eu acho é o certo para todo mundo? Não. Isso é o que eu acho. Pra mim, funcionou assim. E se eu tivesse 5 filhos, seria assim com os 5 filhos, muito provavelmente. Mas sei lá, o fulano dorme com a criança na cama, tem a cama compartilhada, tem 7 anos e dorme na cama dela. Tá bom. Tá bom pra ela? Ela pediu minha opinião? Não. Então, eu tenho que lidar com isso.
Aline, o engraçado é que as pessoas podem pensar em não chatear o outro, mas não pensam que estão se chateando quando não colocam o que sentem. Exatamente, Aline. Muitas vezes, para não chatear o outro, a gente se consome na chateação, né? Elas acham que estão impondo limites, mas é bem diferente. Carol, aí de novo, né? O que é o impor limites, né? Do que se trata? Ela tá dando a opinião dela, ela não quer ouvir, ela não quer nada. Esse é o limite dela também. É um limite ruim. Mas adianta eu desrespeitar? O que eu ganho com isso? Entende? Eu acho que assim, eu já falei isso algumas vezes, né? Às vezes a gente se incomoda muito com o comportamento do outro, porque é difícil mesmo, as relações são difíceis, mas tem pessoas que não adianta eu querer rasgar o olho dela, você tem que enxergar determinada coisa. A pessoa não quer ver, né? A pessoa tem uma opinião e ela não quer mudar. Eu não concordo com o que ela pensa, eu me afasto dela. Entende? Se é uma coisa muito importante, eu não vou entrar num debate sem fim. Né? A menos que você seja uma pessoa mais que goste de debates. Tem pessoas que gostam do enfrentamento, que são apaixonadas nas suas opiniões. Aí ok também, né? Se não te faz sofrer, ok. Agora, a gente querer mudar o outro, isso é uma grande cilada nas relações. A gente não muda o outro. Por quê? Porque não. Porque mudar é difícil, muito difícil. Você já tentou mudar uma característica sua? Eu sempre trago o exemplo, por exemplo, do ciúmes, que é uma emoção que muita gente que sente não queria sentir. Né? Tipo, eu sou ciumenta, o que eu faço para me livrar disso? É difícil quando a pessoa quer parar de sentir aquilo. Imagina quando ela nem quer. Eu sou assim mesmo, que se dane. E aí se tem uma pessoa que é radical, que ela tem uma opinião, que ela não aceita conversar, que ela só pensa daquele jeito dela, o que eu faço? Eu me afasto, se aquilo me incomoda. Eu não vou tentar mudá-la, eu vou mudar, me mudar daqui, entende? Tem coisa que não tem jeito. Né? E a gente precisa lidar com essa nossa, com esse nosso limite na relação, né? Assim, o outro impôs lá até onde a gente pode ir, né? Pessoas radicais, elas não permitem que a gente avance muito, ela não está aberta a debate. Então eu vou debater para quê? Eu adoro discutir ideias, mas eu não gosto de discutir com pessoas, né? Eu gosto de debater ideias e não brigar com pessoas. E tem pessoas que querem brigar, e aí quando não quer, dois não brigam, aí eu me retiro. Aline, ela pode não querem ver até mesmo porque algo pode ser nosso referencial e não dela. A partir do momento que não interfere na minha vida, nas minhas atitudes, deixa ela, cada um com seus parâmetros. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes é isso, né? A gente avalia o outro pelos nossos valores, né? É isso que eu estou dizendo da cama compartilhada. Essa é um certo viés da educação contemporânea. Cama compartilhada, não pode dizer não para a criança. Eu, Adriana, não concordo. Eu sou a única certa no mundo? Não. Para algumas pessoas funcionam? Certamente. Para mim, não. E aí é isso, é respeitar. Eu não vou impor a minha opinião para o outro, não vou. Isso é invasivo, né? Isso é invasivo. Então, assim, a menos que alguém te peça a sua opinião, e aí eu acho que isso evitaria muitos conflitos, né? Se alguém te pediu opinião, você quer ouvir o que eu penso? Aí você diz o que você pensa, né? Agora, se a pessoa não pediu tua opinião, ela te relatou um fato, e você vai falar, que absurdo. Gente, você é louca. Não. Ih, tudo errado. Depois, vai dar ruim. Gente, a gente tem que aprender também isso, né? Isso eu acho bem desrespeitoso e bem invasivo. Alguém compartilhar uma coisa com você, tem pessoas que são assim, né? Você não pode contar nada, que a pessoa já vem com uma pedrada. Do tipo, nossa, esse ano eu vou viajar, tô doida pra viajar, eu vou pra Europa. Pra Europa? Com guerra? Tá louca. Eu jamais iria. Então não vá. Se o outro acha que quer ir, tá bom também, né? Assim, a gente emite opiniões muitas vezes que são cheias de preconceitos ou cheias da minha história e eu quero impor na história do outro, né? Carol, impor limites está intimamente ligado ao respeito. Bem isso, tá? Com certeza, Carol. Aline, cama compartilhada, na minha opinião, não só pessoal, mas profissional, tem vários contras que é assunto para render. Sim, Aline. E é isso, até profissionalmente tem uma certa vertente da psicologia que é a favor. Eu não sou.
Mas aí cabe, por exemplo, a mãe que vai buscar terapia, buscar um profissional que seja alinhado com a forma como ela pensa. Né, assim, eu acho que tem muitos profissionais da psicologia que defendem, né, cama compartilhada, não sei o quê. Ok, mas assim, não é a forma que eu penso. E se alguém quiser conversar sobre isso, a gente naturalmente pode conversar, né? Que é isso que você falou. Até profissionalmente a gente pode se embasar para justificar. Mas quando uma mãe chega, de repente, para você e pergunta o que você acha, aí você expõe o que você acha. Ou até quando é paciente, aí a gente tem que orientar. É diferente também, né? Quando é um paciente, né, que veio até você, a gente tem que orientar. E não é opinião, né? Não é o que eu penso segundo a minha maternagem, né? A minha experiência de mãe me diz isso. Não, aí a gente tem que dizer o que pensa embasado em estudos, em técnicas, em teorias. Aí é diferente também, né? Mas, que mais? É isso, Carol. Então eu acho que é isso. Já resumindo aí pra vocês, né? Eu acho que a questão do impor limites está muito relacionado à autoestima, né? Da gente não ter medo de se posicionar, com medo de ser rejeitada, de ser mal vista, de não ser querida, né? E também ser querida, porque eu concordo com tudo que a pessoa diz, ou porque eu digo sim pra tudo, porque eu tô sempre disponível. Será que é interessante? Né? Até quando? O que mais acontece com as pessoas que são muito permissivas, que são muito boazinhas, que fazem muito pelo outro, em algum momento ela vai se sentir péssima. Péssima. Eu tive um paciente que era assim, gente, ele era um amor. Pensa numa pessoa que não sabe dar limite. Ele era aquela pessoa assim, tá precisando levar a avó no médico, chama ele. Tá precisando levar fulano não sei aonde, chama ele. E aí ele vivia, ele inclusive faltava a terapia dele porque ele estava sempre envolvido com questões de outras pessoas. Ele nunca estava em primeiro lugar, nunca, né? Então é claro que paga-se um preço por isso, né? E aí em determinado momento, quando a ficha caiu para ele ficou péssimo, né? Ele entendeu que no casamento dele só ele fazia pela esposa, a esposa nunca estava lá para ele, enfim, ele começou a perceber que várias relações que ele mantinha eram relações que estavam interessadas em sugar o que ele tinha para oferecer e não propriamente desfrutar da companhia dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí a terapia ela entra nesse lugar da gente começar a entender, né? Qual é a minha, de que forma que eu tô nas relações. Né? Que relações são essas? Será que vale a pena manter todas as relações a qualquer preço? Para me sentir querida? Querida por quem? Será que eu sou querida por quem eu sou? Ou porque eles pensam que eu sou? Porque eles pensam que eu sou essa pessoa boazinha que não se incomoda com nada. E, gente, de novo, só lembrando, o limite ele é muito subjetivo. Não existe aqui, olha, vou ditar regras para vocês aqui, quais são os parâmetros do limite. Não é assim. Tem pessoas, eu tinha uma paciente que era assim, ela era até enfermeira, e aí a própria profissão que a gente elege já tem a ver com a forma como a gente funciona. Normalmente os enfermeiros são muito humanos, são muito de ajudar o outro, e ela era assim. Ela era aquela pessoa super solícita, ela era maravilhosa com a família, ela fazia tudo por todo mundo, mas ela não se queixava disso, era a forma que ela tinha de funcionar e aquilo fazia bem pra ela, não era uma coisa que maltratava ela, ao contrário, ela tinha prazer em estar ali, em levar uma irmã no médico, em ajudar a mãe, não sei o que lá, ela tava sempre disponível. E eu achava eu falava, nossa, ela tem um coração que não cabe no peito, e ela fazia isso com todo o amor do mundo, né? Então assim, o limite dela era muito assim diferente, ela era uma pessoa extremamente, ela se doava muito pro outro. Tem pessoas que são assim, são mais altruístas por natureza, tem pessoas que são mais individualistas e tá tudo bem também, né? A sociedade é feita de diversidade, não temos que ter uma regra de ser todo mundo igual. A questão sempre de repente para essa minha paciente, ela teria um limite muito mais elástico do que outra pessoa, do que eu até, né? E eu não me doaria tanto quanto ela, né? Porque tinha vezes, coitada, ela tava exausta, porque vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, uma correria. Então, assim, eu acho que cada pessoa vai ter o seu limite, né? E é importante que a gente, a partir do autoconhecimento, consiga enxergar o que é, estabelecer esse limite e respeitar. Autoestima e dificuldade de impor limites estão ligados em todos os aspectos, em todas as relações.
Eu não gosto de nada que a gente generaliza, né, Aline? Eu não gosto nada de falar tudo ou nada, sempre, em todas as situações. Não sei, né? Teria que avaliar o que você está pensando. Provavelmente você está perguntando isso porque você está avaliando alguma situação na tua mente. E eu não tenho como saber qual é. Eu não gosto de generalizações de tudo, sempre, nada ou nunca, sabe? Não dá pra gente generalizar tanto, mas de forma geral tem relação. E essa autoestima, muitas vezes a gente nem se dá conta, tá, gente? A autoestima às vezes não tem a ver, eu me acho bonito ou feia, não é isso. Né? Tem a ver com essa necessidade de ser querida, de achar que eu só vou ser querida se eu for de determinada forma, né? E aí eu não sei do que você tá falando. Eu preferia dar uma resposta assim, sabendo exatamente do que você está falando. Um limite que coloquei, meu horário de sua live é meu, marido e filhos têm que respeitar. Ah, adorei, Carol, arrasou. Eu tenho uma seguidora que assiste com filho, o filho me adora, ele tem 9 anos. Bonitinho demais, né? Gente, é isso, nosso limite também aqui é dado pelo Instagram. Tem um limite que é claro, a regra é clara. E a gente não tem como fugir, tá vendo como limite é importante? Né? A gente não tem que ter medo de limite, isso vale outra coisa, gente, limite é importante. A gente tem que entender os limites, a gente tem que saber até onde a gente vai com o outro também. Eu acho muito melhor saber os limites das pessoas com as quais eu me relaciono, porque muitas vezes a gente tem pessoas que têm uma baixa tolerância e de repente você não sabe, a gente invade sem querer. Então assim, quando a pessoa é clara, quando a pessoa mostra, porque já aconteceu comigo, né, de eu me surpreender com uma amiga minha que, a pessoa totalmente, e uma vez eu falei uma coisa e ela, você falou isso, você me expôs, e eu fiquei assim, sabe, tipo, eu não sabia que ela tinha esse limite, porque ele nunca foi mostrado. Então assim, eu prefiro lidar com pessoas que têm um limite claro, que aí a gente sabe até onde vai, mesmo que esse limite seja pouco. A gente sabe que aquela pessoa ali, a gente tem um limite ali, que, né? Então a gente não vamos ter medo do limite. Aline, pra mim é fácil fazer essa avaliação na vida, mas no trabalho tenho essa dificuldade. Entendi, Aline, mas mesmo no trabalho, e aí é achar teu lugar, né? Às vezes não é tão simples. Enfim, gente, eu acho que é isso, né? A gente entender que os limites nas relações, ele faz as relações serem saudáveis. Vamos entender limite como coisas positivas. Vamos parar de demonizar limite, né? Eu não posso dar limite pro meu filho porque ele tem que ter uma criatividade solta na vida. Não, gente, até a criatividade, ela precisa de limite. A gente precisa ter ali a educação francesa, que é maravilhosa, né? Que fala, é como se fosse uma moldura. E dentro daquela moldura você pode um monte de coisa, mas tem uma moldura, tem um limite, e ele é claro, né? Então vamos entender isso, né? A gente nas relações precisa desses limites. E eu também preciso do meu limite. E eu preciso conhecer o meu limite. Às vezes nem eu conheço. Eu extrapolo, eu não me respeito, eu vou além, eu acho que eu vou dar conta e eu não dou. Enfim, o autoconhecimento é fundamental. Entender que limite é uma coisa boa e saudável para as relações também é fundamental. Nas relações, inclusive entre mãe, filho e família, isso é importante, né? Com limite a gente aprende a ser mais independente, ter mais autonomia, a ter independência emocional, quando a gente entende que a gente vai até onde é possível ir. Exatamente isso que falou, o limite é disciplina, sim. Eu já dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Eu sempre falo isso, disciplina é liberdade, quando a gente não é refém dos nossos desejos. A gente entende que tem que fazer porque tem que ser feito, enfim. É isso, gente, um grande beijo pra vocês. A live vai ficar salva no IGTV e no YouTube. Quem ainda não está no YouTube, eu vou deixar o link nos stories. Vai lá. Assistir live no YouTube é bom que você acelera, você freia, você para. Eu só escuto agora tudo de 1,5 pra cima, como eu falo rápido. Me ouvir em 2 não dá, porque é muito rápido. Mas vão lá, se inscrevam no canal, curtem, engajem, compartilhem. Vocês sabem que isso é importante aqui, tá bom? Irlão, um grande beijo pra você. Você sempre aqui participativo, seguidor raiz. Aline da UF, beijo. Aline Borges, beijo, beijo, beijo. De Suprema, beijo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem e curtam, que é importante, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima semana. Beijo!